Estamos de volta com Opinião Pernambuco, o centenário do primeiro disco de jazz é o tema de hoje do nosso programa. Participam o instrumentista e pesquisador Giovanni Papaléu e também o pós-doutorando em música e professor da UFPE, Eduardo Visconti. Vocês falaram rapidamente no bloco anterior sobre o que seria aí o surgimento do jazz. Eu vou pedir para vocês agora falarem sobre a formação, quer dizer, o caldeirão cultural e ou musical que gesta o jazz. No caso, como no caso o Eduardo estava falando agora, o jazz ele se tornou um fenômeno social, no qual os negros que eram oprimidos podiam se expressar. Que naquela época, os discos dos negros eram racialmente taxados de raced music, entendeu? Então, era difícil. Tanto é que demorou muito para que os negros aparecessem em capas dos próprios discos, certo? Então, tudo, como a gente conversou no início, tudo está caminhando junto com a parte de fenômenos sociais. Como o Eduardo estava falando agora, no caso, se eu entendi bem o que você falou agora, no caso, o grande, depois Louis Armstrong, certo? Com as big bands, principalmente com dois grandes líderes de big band. Um foi Duke Ellington, outro foi Count Basie. Eles foram fundamentais. Count Basie, certo? É dito hoje em dia como um cara que fez a ponte para o rock and roll. É engraçado a gente falar isso, né? Mas assim, pelas composições bonitas que eles fizeram, que até hoje se tocam em eventos sociais, em Recife, por exemplo, eu acredito que isso foi o grande impulso para que o jazz começasse a tomar corpo e a gente começasse a ter um movimento, não só social, musical também, que começasse a influenciar as pessoas. É interessante falar que quando a gente fala em jazz hoje em dia, as pessoas falam em música, tipo assim, uma música rebuscada, uma música assim para intelectual. Mas naquela época, década de 30, quando o rádio dominava, antes da televisão, o jazz era a música feita para dançar. Os ballrooms que tinham lá, os juke joints, que era mais para o pessoal da periferia, como o professor Eduardo falou aí. Então, todo esse fenômeno social impulsionou o jazz. A gente conversava aqui no intervalo falando que não se pode trabalhar com um conceito de purismo na música e, de um modo geral, em arte nenhuma. A partir disso, quer dizer, desse não purismo, o jazz dialogou ali no seu nascedouro com que outros estilos musicais? Com vários, assim, cada momento a gente pode pegar alguns exemplos ou músicos ou de estilos que tem um componente mais acentuado ou de ritmo de uma determinada região associado aos negros, ou um jazz mais sinfônico, que estaria daí já a inclusão de técnica de orquestração, também usado em música erudita pro jazz, né? Então, por exemplo, atualmente tem uma big band que ela é muito conhecida, que é de uma musicista chamada Maria Schneider. É uma coisa interessante perceber assim esse caldo cultural até difícil saber aquilo lá é música europeia, as técnicas de arranjo de harmonização com um ritmo que pode ser interpretado como o ritmo que vem do jazz de 1920, é uma mistura de tudo isso. O que é? O que me parece também, as pessoas elas acentuam
uma nacionalidade ou algum componente de acordo com o que elas escutam. Também tem essa, né? Então acaba borrando um pouco da nossa interpretação da coisa, mas o jazz ele tem essa questão da música europeia muito mais como vamos falar, formação técnica de harmonia, alguma coisa, do que qualquer outra coisa, porque o modo de se tocar e o modo de se consumir a música é completamente diferente da música europeia, que daí eu estou chamando música de concerto, né? Agora, a gente poderia dizer que é, por excelência, uma música norte-americana? Sim. No caso, só complementando. Norte-americano ou estadunidense, se preferir. Isso. O jazz sofreu influência, logicamente, da África, da música indiana, certo? Da música europeia, com certeza a parte harmônica, e tudo isso, se a gente for falar um pouco mais técnico, no caso, a gente pode começar falando do blues, que começou com a escala pentatônica, né? Que, digamos, é a escala básica para improvisação, digamos assim, e que o jazz bebeu muito dessa fonte, Muita né? coisa. Se a gente for observar direito, até falando uma coisa, não sei se no caso, isso é uma coisa tão conhecida, mas o jazz saiu das plantações de algodão, certo? Ele migrou para as igrejas spirituals. E aí, a marcha militar, que aí vem em New Orleans, aqueles parades, certo? Da marcha militar, tá certo? Foi com os instrumentos europeus, vamos dizer assim, né? Basicamente, né? E com toda aquela coisa das marchas de John Philip Sousa, juntou a coisa dos spirituals, certo? A coisa das marchas europeias, no caso, João Felipe Sousa, como eu falei, e outras. E isso daí foi, no caso, negativo com positivo, que juntou para o blues e para o jazz, entendeu? Então, as influências são várias, entendeu? Eu vou agora, então, pedir um músico que você citou, falou muito nele no bloco anterior, Armstrong. Vamos ouvir?
músico, ele é muito interessante a performance dele, do Louis Armstrong, né? Essa coisa de e também assim tem vários méritos dele de criar expandir outro tipo de improvisação, mas tem a coisa cênica, né? Que hoje não, ela é contraditória. Existe uma discussão ele ajudou a visibilidade voltando à questão da raça negra, ou ele estigmatizou. Quando o negro aparece, ele tem sempre ser um palhaço. Uhum. Né? São dois lados de uma discussão que é importante, feita no mundo do jazz e da visibilidade, eu acho, dos negros. Muitos negros têm essa posição plenamente compreensível dessa exposição quando expõe, nunca expõe, né? Como você falou na capa dos discos, demorou para colocar. E daí quando expõe tem que ser de uma maneira assim, não pode ser comportada. Isso é uma questão interessante. É o que você está dizendo. O próprio Miles Davis, que foi um músico que ajudou na mudança do jazz 4 vezes, em 4 estilos musicais, em 4 estilos não, em quatro vertentes do jazz, ele participou desses movimentos. Ele dizia que ele amava Louis Armstrong, mas não gostava do riso que ele colocava. Que é um dos que não gostam. Ele achava que ele estava sendo muito, como é que eu digo, condescendente com os brancos, digamos assim, entendeu? Que é Fala. Desculpe. Não, Eduardo. Não, pode falar. Que é uma postura completamente diferente do Miles Davis, que tocava de costas. Não tem shows dele tocando de costas no final de carreira, que é muito interessante, que pensando assim, o Miles Davis não tem dificuldade em assumir o conflito, que existe um conflito entre brancos e negros, ele é real, e ele toma partido de outro contemporâneo um certo de lado. Miles Davis, só puxando para o meu lado da bateria, uma pessoa que foi um ativista do jazz, o cara que forjou, depois de Kenny Clarke, ele forjou a bateria do bebop, chama-se Max Roach. Sim. Que morreu recentemente, não foi? Não. Não? Já faz uns 15 anos que ele morreu. Não, então não, o Max Roach, ele... Se a gente for observar a carreira dele, ele talvez tenha sido o baterista até hoje que se engajou mais na luta social pelo direito dos afro-americanos nos Estados Unidos. A bateria é seu instrumento. Minha paixão. A gente está pertinho de encerrar esse bloco. Vou te dar o último minuto do programa, então, deste bloco, para você falar sobre o papel da bateria no jazz. Isso. Eu diria que quando o William Ludwig entregou para Baby Dodds, que tocou com o Louis Armstrong, um pedal de bateria, aquilo ali estava sacramentado que ia ser o jazz. Engraçado que um instrumentozinho daquele ajudou a mostrar para os músicos, para criar dentro de um compasso como é que funcionaria a estrutura rítmica do jazz. Mais um intervalo. Curtinho, não saia daí. Os 100 anos do primeiro disco de jazz é o tema de hoje, do Opinião Pernambuco. A gente volta já.